Oiê! Tô escondidinha! Tudo bem com vocês? Gostaram do meu cantinho arrumado hoje pra vocês? O que vocês acharam? Oiê! Oi, oi! Vou tentar acompanhar vocês aqui no meu outro telefone hoje também. Vamos tentar bater um papinho, né? Será que eu consigo? Sou meio atrapalhada sozinha. Rafa, acho que tu vai ter que botar o teu telefone pra mim aqui. Eu voltei. E aí, estão ansiosas e ansiosos para saber o milagre da multiplicação do brigadeiro cítrico? Vamos entender hoje como que ele funciona, por que ele talha, por que desanda. Primeiro, lembra lá no meu post, quando eu contei para vocês que a gente ia fazer essa live, no final eu disse assim: me ajuda a te ajudar, né? Então eu vou pedir para vocês hoje que vocês me deem alguns coraçõezinhos durante a live, porque o Instagram entende, né, que vocês estão curtindo, que é legal e entrega muito mais esse conteúdo para os meus seguidores. E compartilhar também ela nas redes sociais de vocês, marcar o nosso arroba. Faz também ele entender, né, que o conteúdo é legal, que vocês curtem o nosso conteúdo, senão com certeza vocês não estariam aqui, e entrega para mais pessoas estarem vendo esse conteúdo. Então, mais uma vez, me ajuda a continuar te ajudando, tá bom? Pode ser? Então envia aí, depois reposta, né, no teu stories, marca, porque toda semana a gente vai estar aqui trazendo o máximo de informações que eu puder para ajudar vocês, né, a deslancharem aí nesse universo doce que a gente ama tanto, principalmente do brigadeiro, tá bom? Enquanto isso, eu queria que vocês fossem aí comentando, comentar também ajuda, né, o Instagram a entender que a live tá legal, mas também vai me ajudar a entender qual que é o problema de vocês, entre aspas, com o brigadeiro cítrico. Quais são as maiores dificuldades de vocês? Qual é o sabor cítrico que tu mais tem problema para conseguir fazer? Vai contando aí pra mim. E também, né, o que eu ia dizer? Me perdi, de vez em quando eu me perco, né? Deixa eu pegar um pouquinho d'água. A gente sempre começa uma live acelerada, né? Porque como eu disse pra vocês na última live, eu morro de vergonha também de estar aqui. Mas eu tô aqui com vocês. O limão, ele é bem bandidinho, né, Liara? Ele faz com que o brigadeiro talhe. A Nanda tá me perguntando qual é o tema. O tema são brigadeiros cítricos. Nós vamos fazer juntos um brigadeiro cítrico, mas já vou avisar aos nossos navegantes que se alguém veio aqui buscar uma receita, eu lamento, eu sinto muito, mas não é uma live de receita. É uma live técnica, onde eu vou mostrar para vocês os procedimentos para vocês conseguirem executar com a receita de vocês um brigadeiro cítrico, tá? Eu não vou divulgar uma receita na live de hoje. Então, quem tá buscando receita, dá um Google aí, brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá, brigadeiro de laranja, enfim, que no Google tem um monte de receita. A minha intenção é somar na tua base técnica. Tá valendo? O que vocês acham? Oi, Magda! Rafa, não entenda esse teu celular. Não, mas eu vou me entender com ele.
Meus brigadeiros de limão criam casquinha muito rápido. Como posso reverter isso? Ai, doce. Um dos problemas deve ser o balanceamento da receita. Não é porque ele é cítrico, tá? É uma outra questão, tá bom? E a Carla me fala assim: o brigadeiro de maracujá não fica com a consistência de brigadeiro. O que isso quer dizer, Carla? Desculpa, mas eu não consegui te entender. Assim, ele não fica com a textura lisa, ele não fica cremoso. Explica um pouquinho melhor aí para eu poder te ajudar. Andressa, com as técnicas que eu vou explicar hoje, tu vai conseguir entender por que tu fez a redução e mesmo assim ele talhou, tá? O brigadeiro de morango, ele tem tanta acidez quanto os demais. A Ninon me diz que o problema é que sempre fica puxa-puxa. O brigadeiro cítrico, seja ele qual for, tá? Ele tem a tendência de ser mais puxa-puxa do que os outros. Ao longo da live vocês vão conseguir entender esse contexto aí, tá? E o porquê, eu vou chegar lá. Ai, Betina, obrigada. Fico muito feliz que os nossos cursos somaram bastante na tua caminhada aí. Brigadeiro com pasta saborizante também, Thalia. A gente vai falar sobre isso. Oi, Ana. Que bacana que você está nos assistindo aí de tão longe. Se eu já fiz de pistache, sim. Inclusive, semana passada, eu dividi aqui com vocês nos stories um brigadeiro de pistache que eu fiz com um creme de pistache e ele acabou talhando. E aí eu contei lá nos stories e tal, por que ele talhou, como que eu corrigi, etc. Um outro momento eu compartilho de novo com vocês por que ele aconteceu isso. Mas o brigadeiro de pistache, ele não é um brigadeiro cítrico, tá? Então se tu tá tendo problema na tua receita, não é por acidez, é um outro contexto, tá bom? Ah, não fica com a textura lisa, então, tá? Ele tá talhando. Nós já vamos entrar mais a fundo nesse assunto, tá bom? Então, antes de eu começar a falar um pouquinho, eu vou falar, aparece Rafa ali pra elas? Eu vou falar um pouquinho das frutas em geral, né? Eu fiz aqui um cenário pra vocês gostaram? Comentem aí comigo se vocês gostaram. Eu trouxe limão siciliano, laranja, limão Tahiti, maracujá, que é o que a gente vai fazer, abacaxi. E aqui, eu vou um pouquinho mais perto, parece bem? Eu tenho um brigadeiro de maracujá, um brigadeiro de laranja e um brigadeiro de chocolate recheado com um brigadeiro de maracujá. Então, já aproveitei para trazer 3 ideias para vocês aí de conjugação do brigadeiro, tá? E aqui, gente, eu não sou patrocinada por ninguém, tá? É só porque realmente eu preciso dar exemplos para vocês. Então aqui eu trouxe também para mostrar para vocês outros métodos de saborizar um brigadeiro cítrico, que tem os óleos essenciais, os mais conhecidos e usuais são os da Gran Chef. Tem as pastas saborizantes da marca que você preferir. Eu gosto muito dessa marca aqui, que é a Dolce Maestro Unica, tá? E tem os pós saborizantes também, que esses aqui são os da Mavalério, tá? Esses são os que normalmente eu usei ao longo dos anos, ao longo dos testes, até que eu aprendi efetivamente a usar as frutas, tá? Porque a gente não nasce sabendo, a gente nasce
batendo cabeça, né? Até aprender como manipular as coisas. Mas por que eu trouxe esses outros exemplos dos óleos essenciais e das frutas, das pastas saborizantes e dos pós? Porque eles também podem talhar o teu brigadeiro se forem colocados no momento errado na massa, tá? Então, Rafa, se aparecer alguma pergunta aí, tu faz pra mim, tá? Então, se tiver colocado no momento errado, né? Sim, tem o momento certo, né? Nessa questão nós temos momento certo e momento errado. Ele vai talhar, tá? Então não é porque eu usei a fruta, é porque ele tem um composto cítrico que vai fazer com que o meu brigadeiro talhe, tá? Mas antes de eu dar sequência, eu queria contar para vocês, para quem ainda não sabe, que hoje a gente vai abrir as vagas da nossa nova turma de brigadeiro, né? O nosso amado curso Mais Que Um Brigadeiro. Então eu queria falar rapidinho antes da gente começar. Acho que eu vou começando a fazer a receita aqui e vou explicando, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou usar hoje, já volto a falar do meu curso, segura aí. Eu vou usar hoje esse leite condensado e esse creme de leite. Por quê? Porque é o que eu peguei o primeiro sorteado ali na mão. Travei? Travou, mas pergunta se elas estão vendo agora. Aqui não tá travado. Eu acho que para algumas delas travou. Meninas, eu não tô travada. Eu tô acompanhando aqui no outro celular que tá logado na nossa rede e não tá travado. Mais alguém tá travado aí? Acho que não, né, gurias? Tá tudo certo. Acho que foi só uma que travou. A Labelle pergunta qual maneira tu prefere, Lid? Maneira do quê? De saborizar? Acho que sim. Eu hoje no meu cardápio, eu não tenho nenhum brigadeiro cítrico, tá? Mas quando eu vou fazer, hoje, atualmente, eu prefiro utilizar as frutas. Porque, particularmente, eu prefiro que quanto mais natural for o sabor, mais saboroso, parece redundante, né? Mais saboroso o brigadeiro vai ser, tá? Então, eu sempre prefiro me valer dos artifícios naturais, tá? Mas, como eu disse, durante o processo evolutivo da gente na frente dessa panela, tá tudo bem utilizar, né, um produto industrializado até que tu tenha domínio do procedimento com um insumo natural, né? Quando eu comecei a fazer, eu usava comecei muito tempo, usei os pós saborizantes da Mavalério, tá? Mais de ano. E vou te dizer assim, em termos de sabor, obviamente não é igual, é muito artificial, é muito mais ácido, é muito mais forte, é muito mais presente o sabor. Mas nenhum cliente nunca reclamou. Ai, Lid, esse não é... Não, na verdade, eu tenho uma cliente que sempre dizia, eu tomava pau pra fazer brigadeiro de limão, mas ela sempre me pedia, Lid, eu quero com limão siciliano, não quero com saborizante. Então, sempre, né? Então, ela foi quem me instigou muito a ir atrás de aprender, porque era uma cliente bem assídua e ela fazia questão de ser um insumo natural, né? Então, ela sempre me tirava da zona de conforto quando ela me pedia o brigadeiro de limão. Acho que eu errava 3 receitas para acertar uma, mas tudo bem, aprendi, né? Mas voltando, eu levei bastante tempo usando os pós-saborizantes até pegar o domínio. Os óleos essenciais eu uso mais na ganache propriamente dita do que no brigadeiro. Eu não sou muito adepta a utilizá-los, tá? Eu uso muito raramente, mesmo na ganache eu ainda prefiro o produto natural. E as pastas saborizantes, a que eu mais uso é a de frutas vermelhas,
e a de pistache. As outras, elas estão só enfeitando o armário, que eu comprei, provei, odiei. Eu sou eu, né? Não adianta. Odiei. O sabor é absurdamente artificial e não é só dessa marca. Eu tenho de outras marcas no armário. E a de frutas vermelhas e a de banana dessa marca são extraordinárias, né? A de pistache também. Mas as outras, infelizmente, o sabor é muito artificial. Dói assim no paladar, sabe? Não tem como utilizar. Então hoje eu prefiro a fruta natural, mas se eu precisar me valer de um produto, de um insumo artificial, eu ainda prefiro os pozinhos da Mavaleri, pra ser bem franca. Se eu tiver sem a fruta e tiver o pozinho, eu acho que eu prefiro ainda o pozinho. 3 perguntas. Eu não enxergo. Os seus brigadeiros todos vão creme de leite? Sim. A Betina pergunta. Sim. A Betina é minha aluna? Betina Schwartz. Betina, você não tem o direito de fazer essa pergunta. Você já fez curso prático aqui dentro dessa salinha maravilhosa comigo. Tu sabes que sim, todos vão, hein? Todos vão. A minha receita básica, sim, em todos os brigadeiros vão creme de leite. Por quê? Porque eu não gosto de brigadeiro doce, tá? Eu acho que vamos desligar esse ar aqui, Rafa. Daí eu consigo ligar a panela. Qual é a outra pergunta que a gente tem? Sweet and Spice. Se tu usa panela mexedora? Eu uso, eu tenho duas Benedita Pan, são maravilhosas, não vivo sem. Eu acho que depois de um tempo que a gente tem habilidade na panela, que a gente sabe ver o ponto na panela sem medo, é o momento de passar para uma panela automática, porque não é um outro processo de aprendizagem, tá? E é uma mão na roda, tá? Quem tiver condições e oportunidade, quem não tiver condições, guarda dinheiro, é um artifício muito interessante. Aqui na panela, ó, daqui a pouco o Rafa vai mostrar pra vocês, tá? Na panela tem só creme de leite e leite condensado, mais nada. Depois, aqui eu tenho, parece aí, Rafa? Eu tenho suco natural de maracujá, abri meu maracujá no meio e pesei aqui a quantidade que eu vou utilizar, tá? Por enquanto, é só isso que nós vamos usar. Por quê? Por que eu não vou botar conservante hoje, glucose, manteiga, mais coisas? Porque eu quero só mostrar pra vocês por que talha e como que faz, tá? Brigadeiro muito... O que acontece? O brigadeiro muito doce, ele mascara o sabor do produto, ele vai mascarar, nada contra, tá, gente? É gosto pessoal, né? Sem julgamentos de quem prefere mais natural, vamos dizer assim, mais tradicional, só com leite condensado. Mas o que acontece? Quanto mais puro for de leite condensado, mais doce ele vai ser. Por quê? Por causa da alta concentração que a gente tem de açúcar no leite condensado. O creme de leite, além, né, dele agregar gordura, ele vai diluir esse leite condensado e vai fazer com que o nosso brigadeiro fique menos doce. Ele ficando menos doce, aumenta o sabor que a gente vai introduzir nesse brigadeiro. Então, vai ficar mais saboroso, né? Mas, gosto não se discute, né? É que nem religião e política, eu me abstenho. E aí, cada um faz o que acha mais interessante, né? O que é interessante para você e o que é interessante para o seu cliente. É o equilíbrio entre essas duas coisas que vai fazer com que o seu produto se torne único, né? E de qual a quantidade de maracujá? Então, não temos receita, né? A quantidade de maracujá é o teu paladar quem vai determinar, né?
Por que eu não vou falar de receitas? Como eu já disse no início, não é uma live de receita, é uma live técnica. Pra mim, tem uma proporção. Pro meu paladar, até um certo nível, é interessante. Depois que passa, fica muito ácido, fica muito forte. Cada pessoa tem o seu paladar. Então, vocês precisam perder o medo de testar e ir pra frente da panela e colocar. Coloca 30, coloca 40, coloca 50, coloca 60 gramas, 70 gramas, até 100 gramas de suco e vê o resultado. Qual vai te agradar mais? Teste 1, 2, 3, 4, 10 vezes se for necessário. Por quê? Eu posso chegar aqui e te dizer assim, olha... Quem é que perguntou? Foi a Anailza. Hã? Anailza. Anailza. Eu posso chegar aqui e te dizer assim, olha, usa 30 gramas. E tu vai lá e faz e não tem gosto de maracujá pro teu paladar. Tu entende? Então, faça um produto que seja único seu, que agrade o seu cliente e o seu paladar principalmente, tá? A Lee Borger pergunta, maracujá só abre e tira a polpa para usar, não mistura nada? Eu gosto de fazer assim, mas a gente pode fazer de outras diversas maneiras que eu já vou falar, tá? Deixa eu contar pra vocês do meu curso. Vamos escutar um pouquinho do meu curso, né? Que eu sei que eu tenho várias meninas aí esperando para adentrar nessa nova turma do nosso curso online. Infelizmente a gente não tem ainda as nossas turmas presenciais práticas novamente, mas a nossa prática vai ser à distância, né? Então, como é o nosso formato do nosso curso? O nosso curso tem uma plataforma hospedada pela Hotmart, mas como eu gosto muito desse contato aqui, de estar falando, de estar conversando com vocês, eu tenho uma aula que é ao vivo, junto com vocês. E aí eu direciono vocês para dentro do Facebook. Então tem um grupo exclusivo de apoio e lá vai acontecer a nossa aula. São 4 horas de aula. Quem não pode assistir, não tem problema, ela fica gravada. Mas por que é interessante assistir? Porque tu já aproveita para tirar as dúvidas. Então lá nessa tarde a gente faz, se eu não me falha a memória, 6 receitas de brigadeiro, totalmente práticas, eu aqui conversando com vocês, e depois eu dou um desafio para vocês fazerem também, né? E dentro da plataforma do Hotmart tem uma porção de módulos de outras receitas, a parte de precificação, a parte de gestão do empreendimento, desde a gestão da produção até a gestão do negócio, né? Não é porque você trabalha dentro da sua casa que você não vai tratar, né, o seu produto como um empreendimento, né, como um negócio. Então lá eu te ajudo a fazer toda essa parte da gestão. Além da parte de marketing digital, né? Como você vai divulgar e trabalhar pelas redes sociais, que hoje é algo que está muito mais evidente. Desde que eu comecei as minhas atividades profissionais, antes ainda de trabalhar com doces, eu sempre vendi muito pela internet, eu sempre atendi muitas pessoas de fora de Santa Maria quando eu trabalhava com eventos, e as redes sociais sempre foram a ponte de ligação entre mim e essas pessoas. Então eu tenho bastante domínio sobre esse assunto para estar ajudando vocês. E a parte de fotografia, né, que é fundamental. Gente, ó, eu tô trabalhando no fogo alto aqui, tá? Eu faço brigadeiro no fogo alto. Toda a parte de fotografia também para dar o apoio para vocês. Por quê? Porque o cliente é visual. Ele vai comer primeiro com os olhos, tá? Então, brevemente, é um resuminho do nosso curso. Quando que vai abrir as vagas? Hoje, às 21 horas. Mas, para quem foi lá para nossa lista de espera,
vai receber o link de acesso às 19 horas, com 2 horinhas de antecedência para garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Por que as vagas são limitadas, Lid, se o curso é online? Porque eu faço o suporte de todos vocês, para que vocês não fiquem com dúvidas. Eu entrego 100% dos meus 50% desse nosso trabalho em conjunto. Se você não se dedicar, não testar, não ler, não estudar, você não vai conseguir entregar 100% dos seus 50%. E aí não adianta dizer que o curso não é bom, que o suporte não é bom, porque você vai ter que ir para a panela e fazer a mesma coisa. Mesmo que o curso fosse prático aqui dentro, junto comigo, se você não for para a sua cozinha testar, ler as apostilas e treinar e estudar, não vai ter resultado. O resultado só vem estudando, testando, treinando, errando, acertando, mas tendo um apoio, alguém que te mostre um caminho um pouco mais fácil a seguir. E essa é a minha função, tornar as coisas um pouco mais fáceis. Alguém tem dúvidas sobre o meu curso? Eu já volto a falar sobre os brigadeiros cítricos. Perguntaram sobre o preço do curso. Preço do curso, R$647. Vocês podem fazer o pagamento à vista, no Pix, no boleto, no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Nessa oportunidade ainda a gente não tem ele no pagamento do boleto, mas isso está sendo visto para uma próxima turma, né? Quando a gente abrir a próxima turma, quem sabe a gente tenha essa disponibilidade, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso brigadeiro cítrico? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Quando a gente vai fazer brigadeiro cítrico, se ele for laranja... Tem alguma pergunta do brigadeiro que eu não respondi antes de eu continuar? Só para não perder o fio da meada? Não. Quando a gente vai fazer, por exemplo, brigadeiro de laranja, de limão, seja qual for o limão, dê preferência por utilizar as raspas da fruta. Você sabe que você tem que raspar somente a parte colorida, tá? Aquela partezinha branca lá de dentro, você dispensa. Por quê? Porque é a pectina. A pectina, ela é amarga. Depois, vocês não sabem por que acontece do brigadeiro amargar. É exatamente por causa da pectina, tá? Quando você tá lá passando no zester ou no ralador, se você passar a parte branca, vai dar ruim, vai amargar. Daí o problema não vai ser talhar, vai ser amargar, né? São coisas diferentes. Então sempre tenha cuidado para não amargar o teu brigadeiro, tirando a pectina junto, tá? Então, utiliza as raspas que tu vai ter o quê? Naturalmente o que vem dentro desse potinho, que são os óleos essenciais da fruta, tá? Se você gosta dele um pouco mais cítrico e quer ainda se valer do suco, aí é que você vai ter que ter cuidado. Tá, mas Lid, se eu for utilizar só as raspas, vai ter risco de talhar? Não. Quando que eu vou utilizar essas raspas? Quando ele começa a ferver, tá? Quando ele pegar a fervura e começar a borbulhar, tu já coloca as raspas para ele ir soltando os óleos essenciais conforme ele ferve, tá? Esse é um tipo, certo? Dúvidas? Choros? Lamentações? Lee Borger perguntou se tu pode mostrar o ponto do brigadeiro de pertinho. Eu vou mostrar. Fica tranquila que eu vou mostrar. Não fica áspero se usar as raspas? Não. Se usar só as raspas, não vai talhar e não vai ficar áspero. Fica delicioso, diga-se de passagem. Pelo menos um limão grande, se for siciliano, ou 2, se for Tahiti, pra ficar assim, com um sabor bem gostoso, tá? Rafa, vamos mostrar aqui, ó.
O Rafa vai mostrar aqui dentro da panela pra vocês, tá? Aqui... Posso tirar os comentários aqui? Ah, pode. Ele vai desativar só um pouquinho os comentários pra mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tirei o calor da massa, tá? Algumas pessoas gostam de utilizar esse ponto de brigadeiro, tá? Que é aquele ponto onde ele começa a soltar do fundo da panela. É um ponto um pouquinho mais molinho, tá? Mas ele não é um ponto errado. É o ponto do gosto de cada um, tá? Não existe ponto certo e ponto errado de brigadeiro também. Existe o ponto que você gosta de trabalhar. Então aqui, ó, é um ponto bem mais mole, ó. Mas ele não entra pra dentro da massa. E se você faz o caminho, ele não se une de novo, mas ele é muito macio. É aquele brigadeiro que quando você for colocar na forminha, ele vai ficar um pouquinho mais molinho, tá? Algumas pessoas gostam desse ponto. Cada confeiteiro com seu gosto. Pra mim, esse ponto aqui é o ponto de bico, tá? É onde eu paro de cozinhar quando eu quero fazer uma pitanga. Mas, como eu disse, cada louco com o seu gosto, tá bom? Deixa eu ver de novo, tá? Pode voltar aos comentários. O que eu tava falando? Tem uma pergunta aqui. Amor confeiteiro, tá? Eu perguntei antes, mas... Então quer dizer que a quantidade de maracujá não é o que interfere e faz talhar. A quantidade, no caso, é apenas paladar. Quantidade. Não é a quantidade. Vamos lá. O que faz talhar, né? Agora, como eu vou explicar um outro processo, eu vou explicar por que talha. O leite, ele é um insumo base, né? Estou falando de química. Ele é um insumo básico, ele tem um pH praticamente neutro, tá? E o que acontece? Quando a gente entra com uma fruta que normalmente é cítrica, seja ela limão, abacaxi, laranja, morango, pasmem, espumante, né? Porque o espumante é derivado da uva, ele também é cítrico, ele também pode talhar o brigadeiro. Os pós saborizantes. Esse ácido é que nem quando a gente quer fazer coalho, buttermilk. O que a gente faz? A gente pega o leite e coloca umas gotinhas de vinagre, umas gotinhas de limão. Pra fazer o quê? Pra separar a proteína do leite do soro do leite. Então, o que a gente faz com o brigadeiro, né? Quando a gente entra lá com ácido, é exatamente isso. A gente separa, né? A gente talha o leite pra separar. Só que não é intencionalmente. Tá, mas Lid, o que eu tenho que fazer pro meu brigadeiro não talhar e eu poder fazer um doce cítrico, né? Então existem alguns artifícios quando a gente quer utilizar o suco, que é o mais fácil deles, tá? A gente pode diminuir a temperatura do brigadeiro. Então eu vou dar o ponto, tá? Eu ainda não cheguei no ponto. Eu vou dar o ponto, vou tirar do fogo, vou ficar mexendo até baixar bem a temperatura que eu consiga colocar a mão. A mão pode ser o teu termômetro, tá? Não precisa ser termômetro ali medido no laser e tal. Então eu vou colocar o termômetro, a minha mão, eu consegui encostar na massa, é uma boa temperatura. Aí sim, eu vou começar a adicionar. Nós vamos fazer na prática isso, tá? Vou começar a adicionar o meu suco. Coloco um pouco, mexo, fora do fogo. Coloco mais um pouco, mexo. Terminei de incorporar o suco, vou voltar pro fogo para dar ponto de novo, tá? E aí, se eu for colocar esse suco direto, sem fazer esse pré-resfriamento, eu estou colocando um ácido dentro do leite quente.
vai talhar, tá? Aí a caseína, que é a proteína do leite, vai, ó, explodir. Ela vai separar, não tem o que fazer. Vocês podem bater no mixer, fazer o que vocês quiserem, não vai resolver, tá? Outra forma da gente utilizar o suco cítrico. Você pode aquecer o suco. Aquecer não é reduzir e não é ferver, tá? É aquecer. Aquecer ao ponto de que tu consegue colocar o dedinho lá dentro e não queimar e tá tudo bem. Porque quando eu aqueço o suco, eu neutralizo. Neutralizar não é eliminar, tá? Eu neutralizo o ácido temporariamente. E aí eu consigo adicionar um quente no outro quente e levar novamente para o fogo para dar o ponto, tá? Mas sempre tem que baixar um pouco a temperatura do brigadeiro, porque ele vai estar em ponto de fervura. Tira do fogo, dá uma mexida, baixa a temperatura dele e depois adiciona o suco morno, tá? Quentinho. Outra forma é adicionar no suco cítrico bicarbonato de sódio. Eu particularmente não curto, porque altera a coloração do brigadeiro, tá? Ele tende a deixar mais escuro e pode deixar um residual, um retrogosto no brigadeiro, tá? Quanto eu vou utilizar de bicarbonato? 1 grama para cada 50 gramas de suco, tá? Essas são as formas de utilizar o suco. Ah, mas quando eu vou utilizar espumante? Quando tu vai utilizar espumante, tu tem que fazer aquele processo que eu vou fazer aqui. Tira do fogo, resfria e depois vai adicionando o espumante aos poucos. Ou a outra forma é fazer uma ganache com o espumante ou com a bebida cítrica. E aí no final do procedimento lá do brigadeiro, ou no início, tanto faz, o resultado final vai ser o mesmo. Você adiciona ganache como se fosse adicionar chocolate no teu brigadeiro, tá? Em torno de 100 gramas. Ó, dei 2 pesos pra vocês aí que eu não ia dar, hein? Presente de mãe, bem coisa de mãe mesmo. Em torno de 100 gramas dá um resultado fantástico, tá bom? Essa técnica de diminuir a temperatura serve também para colocar bebidas alcoólicas? Sim, sempre também para bebida alcoólica, tá? Dependendo da bebida alcoólica, por exemplo, se for um rum de coco, um rum carta ouro, e se for um brigadeiro de coco, por exemplo, não precisa. Tu pode colocar em ponto de fervura, né, ali no final, quando tá dando ponto, para evaporar rapidamente e soltar mais os aromas do rum. Então, dependendo da bebida, não vale a pena. Labelle Trufas pergunta, nunca se reduz o suco para o brigadeiro? É preferência, é gosto. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que muda totalmente o sabor. Para mim, redução de suco fica igual a essas pastas ali que eu falei para vocês que eu não gostei, tá? Então, é uma questão de gosto pessoal. Pode reduzir, se quiser. Pode reduzir vinho, pode reduzir cerveja, pode reduzir a bebida que tu quiser, até o espumante para utilizar no brigadeiro. Mas eu, particularmente, não gosto do resultado. Então, tem que testar para ver qual é o resultado que vocês gostam mais. A Liara pergunta, tem que ficar misturando para esfriar? Sim, mexendo. Não pode eu deixar Aqui, esfriando. ó. Se tu deixar parado, tu tá com uma panela quente, com um fundo fervendo. O que vai acontecer com o teu brigadeiro? Vai cristalizar. Ó, Rafa, mostra aqui pra elas. É isso aqui, ó. Meu brigadeiro tá no ponto. Vou mostrar pra vocês que ele tá no ponto. E é isso aqui que vocês vão ficar fazendo quando ele chegar no ponto. Ah, eu tenho panela automática. Tira do fogo e deixa ela mexendo. Quanto tempo? Até que vocês consigam botar a mão ali dentro e não sentir um forte calor, tá?
Se eu pegar agora aqui e for começar a agregar o suco, ele vai calhar, tá? A Renata pergunta quanto tempo duram os brigadeiros cítricos. Isso vai depender da tua base, da tua receita, se tu usou ou não usou anticristalizante, vai depender das condições de armazenagem, vai depender do ponto que tu usa, são muitos fatores. A Rúbia pergunta, eu utilizo chocolate no brigadeiro, em qual momento posso acrescentar nos cítricos? No início da cocção, quando começa, bota tudo junto no início. Bota o chocolate, bota o leite condensado, bota a gordura que você usa e faz normalmente como se fosse uma base branca ou uma base preta. Ó, tirei o calor da minha massa, tá? Ó, vamos ver se tá no ponto? Como que eu vejo se tá no ponto? Passei a espátula. E não é que o caminho não se uniu novamente. Quando você passa a espátula, você tem que cuidar se esses dois montinhos aqui não se movem em direção um ao outro, tá? Então, o que que eu faço? Vou fazer de novo. Vamos tentar botar bem pertinho, Rafa. Vem. Ui. Peraí. Posso falar a pergunta? Hã? Posso falar mais uma pergunta? Pode. A senhorita Graça pergunta, a polpa de maracujá vai com as sementes? Ah, eu gosto com as sementes. Ó, passei. E ele fica estático. Tá? Tá muito claro? A gente faz de novo. Tá bem claro. Agora deu. Vamos fazer de novo? Uhum. Mais uma vez pra ver bem onde é que é o ponto que eu uso, tá? Ó, ele que fica bem redondinho, ó. Passei e os dois montinhos permanecem estáticos, tá? É um brigadeiro macio, é um brigadeiro cremoso, tá bom? Esse é o ponto. E aí agora, ó, eu consigo sentir bem suave o calor. Ah, Lídia, eu quero ver aí na espátula caindo. Peraí. É que agora ele já tá bem frio e aí ele não cai, né? Mas depois agora a gente vai voltar pro fogo, ó. Daí ele quase não cai, ó. Caiu. Por que que ele demora pra cair? Porque eu tirei o calor dele. Se eu tivesse com ele lá no fogo e fizesse pra vocês aí na espátula, ele cairia ploft, 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 ou ploft, ploft, né? Mas eu particularmente prefiro mostrar o ponto assim, porque a gente faz treino de ponto com brigadeiro para aprender a chegar no ponto com uma receita. A gente não aprende a fazer com 2, 3, 4 numa panela, tá? Então a gente começa devagarzinho, um degrauzinho de cada vez. Então aqui, ó, eu só tirei o meu suco de maracujá de dentro da fruta, não, estou a polpa in natura aqui, em temperatura ambiente, tá? Eu não aqueci, eu não processei, mas se você prefere processado, bota lá no liquidificador ou no processador de mão, bate o quanto você desejar. Se prefere sem os carocinhos, sem as sementinhas, passa na peneira, deixa decantar e usa só o suco, tá bom? Eu desativei. Ah, tá. Então, não, acho que deixa sem até eu terminar aqui para elas verem bem, tá? Coloquei a metade e vou misturar. Como eu tô falando bastante, ele já resfriou bem mais do que o que eu uso normalmente, tá, gente? Eu tiro o calor e já vou misturando, tá? Ele não fica assim, pesado pra mexer, tá? É que aqui a gente tá conversando e demora um pouquinho mais pra fazer os procedimentos. Ó, mostra bem de pertinho pra elas, Rafa, que não talhou. Tá muito claro.
A tua técnica não tá funcionando. Desliga aquela luz lá. Agora toca onde tá preto. Uhum. Aí. Deu? Tô olhando ali, ó. Ficou bem bom. Tá enxergando? Aham. Ó. Tá claro ainda, né? A gente vai tentar fazer... Não, dá pra ver ali, ó. Tá bem bonito. Tá. Dependendo do lado que eu giro, dá pra ver. Agora que tu tocou, não deu. Toca lá embaixo. Aí. Aí. Perfeito, ó. Tá? Agora eu vou colocar mais um pouquinho. O restante do suco, tá? Por que tá acontecendo isso aí? É o reflexo dessa luz aqui, ó. Tem que tocar aqui onde tem a pedra, ó. Toca onde tem a pedra que ele volta. Deu. Toquei, ó. Aí deu, ó. Tá ótimo ali. É porque eu me mexo e aí ele dá reflexo. Gente, a gente tá aprendendo a lidar com as luzes, tá? A gente não tá acostumado. Eu acho que tu deixa desligado ainda aquela lá por enquanto. Terminei de misturar. E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó, que ele continua liso. Aparecendo? Tá super claro dentro da panela. Para aí que nós estamos tentando mostrar pra vocês. Se agora deu. Não. Acho que aqui, mais longe talvez. Show de bola aqui. Agora foi, ó. Ficou bom. E aí, Lid, tá no ponto? Vamos ver. Ó. Eu passo e eu tenho movimento. Então eu vou levar de volta pro fogo mais um pouquinho. Rafa, pode abrir os comentários? Dúvidas? Então agora eu vou deixar a minha panela aquecer novamente. E vou só apurar o ponto. É muito rápido, tá? Não vai manteiga? Pode ir, se ela prefere. Para as proporções que eu uso, eu não utilizo, tá? Mas, dependendo do percentual de gordura que tem o teu creme de leite, que tem o teu leite condensado e do quanto mais de cremosidade tu quer no teu brigadeiro, pode ir numa boa, tá? Pra base que eu uso, não vai. Foi a Nádia que perguntou? Foi. Porque ele engana. Eu voltei pro fogo porque ele engana, tá? Porque eu tenho ele no ponto, mas eu adicionei líquido. Se eu levar pra gelar, esperar as 4 horas e fizer uma bolinha, ele vai achatar, tá? Eu preciso voltar pro fogo sim. A imagem fica bem melhor. A luz.
Liara, eu não dei proporções, não é uma live de receita, meu amor, é uma live técnica para vocês aprenderem a fazer um brigadeiro cítrico, tá bom? Andressa, vamos falar aí também pro pessoal, claro, mas a Andressa me perguntou sobre o morango, tá? Que momento eu colocaria o morango? Exatamente, né, ali a redução que você fez, exatamente nesse mesmo momento que eu coloquei o suco de maracujá, tá? Seria a mesma coisa, o mesmo procedimento. Se eu fosse fazer um brigadeiro de abacaxi, seria a mesma coisa. O ideal do abacaxi é fazer uma compota, uma geleia com ele e adicionar a geleia no brigadeiro, porque ele não fica tão cítrico, tá? Ele vai realçar o sabor do abacaxi. Ah, coloquei a caixa toda também de creme de leite. É que eu não mostrei, a gente estava conversando e a gente acabou não mostrando. Ó, começou a soltar novamente do fundo da panela. Ó, começou a soltar. E aí, ó, não mostrei antes pela colher, vou mostrar agora, ó. Caiu, tá? Sem misturar, tá soltando do fundo da panela. Vocês viram assim, ó, 1 minutinho, tá? Não é muito tempo que volta pro fogo. E ele tá no ponto agora pra gente tirar, tá? Só mais uma garantida aqui, porque ele é bem bandido. E aí a dona Ninou me perguntou lá no início, né, que ele fica puxa-puxa. Vocês conseguem observar que ele é mais molengo, mais puxento? Ele é mais, por quê? Porque ele intensifica o açúcar, tá? Então ele tem a tendência, esses brigadeiros frutados, por causa da frutose, de aumentar essa caramelização e ficar mais puxento, tá? É normal num brigadeiro frutado, que a gente usa as frutas naturalmente. Se você utilizar um desses artifícios aqui, ele não vai ficar com essa textura puxenta. Mas se você utilizar a fruta fresca, ele vai ter essa característica. E aí agora o que eu tô fazendo? Ah, Lid, eu aprendi a desgrudou, ir lá e tirar da panela. Eu não faço esse processo porque resfriando manualmente o meu brigadeiro, eu aumento a durabilidade dele. Temos dúvidas? Vamos lá, Dani. A necessidade de adicionar chocolate, se for do teu gosto, se for do teu propósito, né? Por que eu não coloco chocolate branco na minha base de brigadeiro frutado? Porque o chocolate branco, ele não vai me ajudar na estrutura. Ele aumenta a cremosidade, sim, mas ele também aumenta o dulçor. E eu não quero um brigadeiro mais doce. Eu quero um brigadeiro que eu tenha mais sabor de fruta, tá? Mas se eu quiser diminuir um pouco essa liga puxenta dele, adicionar o chocolate branco me ajuda. Mas então tu tem que ver, né, analisar se tu quer um brigadeiro mais saboroso em termos do sabor da fruta ou mais cremoso e mais doce. A Ana Caroline perguntou o que tu acha dos sucos concentrados. Eu acho ótimo.
Acho bem Maguari, bom e velho Maguari, acho ótimo. Nem sei os nomes das outras marcas, gente, pra ser bem sincera, porque eu raramente uso ou usei na vida, mas não tenho nenhuma oposição. Ai Doce pergunta, numa hora de pressa, vale esfriar no freezer? Vale, mas porém, contudo, todavia, entretanto, não é a mesma qualidade. Um brigadeiro que descansa por 4 a 6 horas, ele tem uma qualidade palatável, uma qualidade na hora de tu manipular para fazer a bolinha, uma durabilidade muito, 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 muito maior, tá? Estou muito clara? Ótimo. Eu nem perguntei se vocês estavam me ouvindo bem, mas como a gente tá tagarelando bastante, eu imagino que vocês estejam me ouvindo ok. Uma outra observação. Lid, eu achei que não ficou muito da cor do brigadeiro que eu queria. Eu queria um pouco mais escuro, eu queria um pouco mais amarelo, eu queria um pouco mais verde. Este amiguinho aqui. Não precisa ser dessa marca, tá? Mas é a marca que eu tinha no armário. Esse amiguinho aqui, o corante em gel, uma única gota para uma receita base. Vai realçar a cor, tá? Seja do brigadeiro de frutas vermelhas, seja de morango, seja de uva, seja de limão. Às vezes vocês querem meio amarelo, de limão siciliano, mais verde, de limão Tahiti. De maracujá, quero mais amarelo. Uma gota, depois que retirou o calor, e mistura, tá? Se for utilizar o pó saborizante, se for utilizar o óleo essencial ou a pasta, a mesma coisa. Uma gotinha de corante realça a cor do brigadeiro. Lídia, eu posso utilizar corante em pó? Pode, tá? Não tem problema nenhum. A Liara perguntou se descansar essas horas fora da geladeira. Não, brigadeiro dorme na geladeira. Mora pra vida toda, se puder, na geladeira. Brigadeiro não mora em temperatura ambiente se tu quiser que ele tenha uma longa vida útil. A Carla pergunta se você faz esse resfriamento antes de colocar no prato em todos os brigadeiros ou só no ciclo? Sempre, sempre, sempre. Aumenta absurdamente a vida útil dele e a qualidade dele. E aí eu vou colocar, mostra pra elas, Rafa, onde é que eu faço o resfriamento do meu brigadeiro. No meu saquinho de resfriamento. Pra quem quer utilizar o saquinho assim, se não fizer esse resfriamento, vai deixar metade da massa no saquinho. Porque o brigadeiro que vai quente, assim, tipo, soltou do fundo da panela e botou no saquinho, ele vai grudar. Vocês nunca mais vão conseguir soltar ele dali, tá? Então tem que fazer o pré-resfriamento. Então é por isso que eu faço também o pré-resfriamento dele, tá? Sai, amigo. E aí eu faço o meu bom e velho travesseirinho. Fecho bem. Estão vendo que ela é uma massa mais puxa-puxa? E tá tudo certo, tá? A Gabi pergunta se descansa na geladeira ou em temperatura ambiente, eu acho. É a mesma resposta, A Liara pergunta se esse negócio de ficar resfriando ele na mão, depois do ponto, não perde ponto. Não, por que vai perder o ponto? Não tá com o fogo ligado, só vai perder o ponto. Depois que ele chegou no ponto, volta aqui pra mim. Ó, e aí, ficou aqui, meu travesseirinho, vai lá direto pra refrigeração. Brigadeiro só vai perder o ponto se eu ficar mexendo em cima da boca do fogão, mesmo desligada, porque eu ainda tenho o calor da grade. Eu retiro do fogo e boto sobre a pedra ou sobre uma outra grade que esteja fria e continuo mexendo. E aí eu vou resfriando.
Esse acelerar o resfriamento dele faz com que a temperatura baixe mais rápido e eu vou fazer o quê? Uma brecagem do cozimento. Então isso só tem a ajudar na vida útil do brigadeiro e não tem como você perder o ponto, tá? Não te preocupa com isso. A Gabi pergunta se coloca no saquinho e já vai pra geladeira? Sim. Congelamentos, parte do curso. Se eu fizer com pó saborizante, coloco no fim também? Sim. Com a massa mais fria? Sim. Se utilizar pó saborizante ou pasta saborizante ou suco in natura, fazer esse processo que eu fiz com vocês. Retira o calor da massa, adiciona o pó, adiciona o suco ou a pasta saborizante. Quando é que eu tenho que voltar para o fogo? Quando eu utilizo suco in natura, suco concentrado, tá? Quando eu utilizo pasta saborizante ou pó saborizante, eu misturo e levo para descanso, beleza? A Adriana pergunta se pode congelar. Parte do curso. Gente, não posso dar todo o meu artifício, todo o meu arsenal para vocês, né? Tô aqui, ó, ensinando brigadeiro cítrico, vocês não se passem. Quer vir mais pra cá? Posso vir? E aí, temos mais dúvidas? Chegamos no nosso tempinho, né? Fechamos 1 hora. Curtiram? Sanaram as dúvidas de vocês de como fazer o brigadeiro cítrico sem talhar? Sobrou alguma dúvida sobre o procedimento de como saborizar o brigadeiro com um sabor cítrico? Tá tudo certo? Eu quero ver vocês fazendo depois, hein? Me marquem! Eu adoro compartilhar depois quando vocês me marcam, quando vocês testam as dicas que a gente posta aqui pra vocês, tá? E quem quiser se aventurar mais profundamente e quiser vir fazer parte do nosso clubinho Mais Que Um Brigadeiro, será uma grande alegria ter vocês na nossa turma, tá bom? A live vai ficar gravada, Lidy? A live vai ficar gravada por 1 semana, tá bom? Só 1 semaninha. Quem viver, verá. Quem não viu dos amigos de vocês, ó, corre e diz 1 semaninha de bônus da live do brigadeiro frutado cítrico para os amiguinhos que não vieram hoje. Só 1 semana, depois não tem choro. A Juliana... Tá. Eu posto sim. Eu faço uma foto depois e boto nos stories, tá? As pastas. Uma dúvida com relação ao espumante. Manda! Eu tô lendo vocês agora, tá? Porque a gente tá mais tranquilo aqui. A Ju que tinha, né, uma pergunta? Isso. Eu nem entrei muito a fundo ali nas partes químicas do porquê isso, porquê aquilo, porque eu acho que não vem ao caso, né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vem comigo, que lá no curso eu explico o porquê desses detalhes mais químicos das reações dentro do brigadeiro, tá? Que bom, Dani, fico feliz. Karine, que bom que tu gostou. Ai, gente, vocês são demais. A Juliana fugiu? Não tinha uma dúvida ali sobre o espumante? A Vanusa pergunta, as raspas de fruta é adicionado quando começa a ferver? Vamos fazer uma... Eu sempre esqueço, né, gente? Quem vai fazer aí uma... O Rafa vai tirar os comentários, vamos fazer um print dos brigadeirinhos? Acho que eu vou mostrar esse aqui, né, que é mais ó. Vocês tiraram um print de mim, né? Vão ficar muito tristes. Juliana, qual o melhor para não talhar a bebida? Pasta saborizante ou aroma? Um beijo para Brasília! Meu coração mora em Brasília, vocês não sabem, né? Blumenau também pediu. Blumenau também. Um beijo pro Brasil, né?
Acho que a pergunta foi qual o melhor para não talhar? A bebida, a pasta saborizante ou o aroma? Para não talhar, a pasta saborizante. O aroma, se for óleo essencial, também não talha de jeito nenhum. Um beijo, Liara, pra BH. Eu vou pra BH esse ano, hein? Não tira os comentários pra gente. Mas eu tirei. Ele tirou. Ficou com os comentários. Quer fazer de novo? Ai, Mati, um super beijo pra Garruchos, né? Um super beijo. Vamos fazer print de novo ali. Vamos fazer print de novo. Vocês não me fujam. Saiu agora. Saiu. Fica igual uma estátua. Estacionei ali, fica igual uma estátua. Juliana, eu não entendi a tua dúvida do espumante, mas tu pode me mandar depois no direct que eu te ajudo, tá bom? Pessoal, gratidão, né? 50% já vazou, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Que bom que eu consegui colaborar um pouquinho mais com o momento de vocês. Gratidão pelo tempo de vocês aqui. Gratidão por estarem aqui. Até semana que vem.